Eu não sei se você, assim como eu, gosta de acompanhar True Crime, ou seja, histórias que têm como tema central crimes reais. Nos museus, essa temática não está tão distante da nossa realidade. Pelo contrário, está mais perto do que você imagina. Bora comigo conhecer o Museu do Crime? É fato que o Centro Histórico de Manaus reúne uma diversidade de manifestações artísticas e culturais, uma arquitetura única vinda da Belle Époque, não é à toa que a cidade é conhecida como o Paris dos Trópicos, além de uma diversidade de monumentos históricos, como esse aqui logo atrás de mim, o Centro Cultural Palácio da Justiça. Patrimônio cultural do Amazonas, o Palácio da Justiça foi inaugurado em abril de 1900 e é um dos principais exemplares de arquitetura clássica vinda do período áureo do ciclo da borracha. E é exatamente nesse lugar que a gente encontra um espaço que desperta curiosidade nos turistas e visitantes, o Museu do Crime. Vem comigo conhecer! Criado em 2014, o espaço proporciona, por meio de objetos, recortes de notícias, dentre outros elementos, uma viagem às histórias de casos jurídicos ocorridos na cidade de Manaus, muitos com repercussão nacional e até internacional. O caso Delmo ocorreu em 1952, quando o estudante Delmo Campelo, insatisfeito com a vida que levava, decidiu assaltar a serraria do seu pai. Durante o assalto, acabou assassinando o chofer que o levou até a cena do crime. De algoz, Delmo se tornou a vítima. Na época, os motoristas da cidade ficaram tão revoltados com a morte do colega que armaram uma emboscada para Delmo. Foi um dos julgamentos mais longos da história do estado, com 27 pessoas nos bancos dos réus. Agora estamos aqui no Tribunal do Júri, que preserva a memória do Tribunal de Justiça do Amazonas. Anne, me conta, o que a gente encontra nesse espaço? Então, aqui no Tribunal do Júri, desde quando foi fundado, em 1900, o Tribunal de Justiça, são julgados os casos de Manaus. No caso, na década de 80, já começou a haver a transição lá para o Fórum Enoque Reis. Então, aqui a gente tem todo o aspecto de quem já assistiu filmes antigos de julgamento, principalmente aqueles filmes americanos, você vê que é bem parecido, Nós temos as mobílias todas originais, que são em madeira maciça, as cadeiras são de palhinha, então por isso que a gente não permite adentrar ao Tribunal do Júri, pela questão da preservação, da memória mesmo. E a gente tem todos os 7 jurados, temos a cadeira do juiz, temos o advogado de defesa, o advogado de acusação e temos o réu, que fica próximo. E também o Ministério Público e o escrivão, o secretário do juiz, no caso, que vai ficar aí acompanhando a sessão. Então, aqui a gente tem todo um ambiente de como era realmente feita todos os julgamentos até mais ou menos meados da década de 80, que foi quando teve a transição daqui lá para o Fórum Enoque Reis. O Museu do Crime é aberto à visitação de segunda a sábado, com exceção das terças-feiras, das 9 às 15 horas. O espaço, que antes era localizado no Tribunal de Justiça, se tornou um grande atrativo turístico que desperta vários sentimentos, como curiosidade, surpresa, medo e até paixão pela história do Amazonas. Então você já sabe, se estiver aqui pelo Largo São Sebastião, além de conhecer os diversos atrativos turísticos, pode dar uma passadinha lá no Palácio da Justiça e conhecer o museu.